Boa noite a todos, Sejam todos bem-vindos aí a mais uma audiência pública do nosso plano diretor. O vereador William Tonesi já fez a abertura, já fez o agradecimento aqui a algumas autoridades aqui que já foram nomeadas, Então vamos aqui à abertura oficial, depois a gente passa mais algumas instruções, cumprimentando os senhores vereadores, convidados, o público que se encontra presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a audiência pública da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, conforme o edital número 14 de 2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, número 1798, no dia 9 de setembro, na página 57, com retificação de horário, publicado no Horário Oficial Eletrônico, número 1807, no dia 22 de setembro, na página número 30. Muito bem, sou presidente da Comissão de Urbanismo. A revisão do plano diretor, ela deve ocorrer a cada 10 anos, ela foi aprovada em 2008, deveria ter sido revisada em 2018, naquele ano o Executivo Municipal acabou enviando esse projeto com atraso para a Câmara de Vereadores, não foi possível realizar. Em 2019 a Câmara não deu a atenção que deveria, naquele momento. Em 2020 a pandemia, o que prejudicou as audiências públicas, Então não tem como fazer audiência pública, aliás, não tem como fazer a revisão, não tem como fazer a aprovação da revisão sem as audiências públicas. Então foram definidas 8 audiências públicas. Por que o número 8? Porque faz referência à região das 8 subprefeituras. Então nós estamos hoje aqui na penúltima região, a qual nós vamos ouvir e também colher aí as sugestões, Nós já tivemos aí audiência pública. A primeira foi lá na região da subprefeitura de Pirabiraba, depois na região da subprefeitura oeste no Vila Nova, a terceira na região da subprefeitura centro-norte no Costa e Silva, a quarta na região da subprefeitura nordeste, que aconteceu no Aventureiro, a quinta na região da subprefeitura sudeste, que foi no Paranaguamirim, a sexta foi na região da subprefeitura leste, que foi na Sociedade Alvorada, e portanto nós estamos chegando agora na 7ª, que é aqui nesse local. Nós teremos ainda uma última reunião nos bairros de audiência pública e ainda uma 9ª na Câmara de Vereadores. Gostaríamos de agradecer aqui a toda a diretoria, a todos os membros aqui da igreja que nos acolhe nesse momento, em especial aqui a diretora Cristiane, o Tibério também, que fez contato conosco, o Padre Jorjão, a todos os membros aqui dessa comunidade, o agradecimento em nome da Câmara de Vereadores por ceder esse espaço para que a Câmara possa chegar ainda mais próximo de vocês. Aqui as autoridades já foram citadas pelo vereador William, gostaria de cumprimentá-lo, ele que é membro da Comissão de Urbanismo e também é o relator da matéria, a vereadora Tânia Larson, que é vice-presidente da Câmara de Vereadores também. Gostaríamos de agradecer aos nossos técnicos, o nosso consultor, o Júlio, que está aqui para dar suporte, as meninas que fazem a tradução de Libras, o nosso secretário, o Alisson, que está aqui presente também. O plano diretor basicamente é o planejamento da cidade em todas as suas áreas. O que nós percebemos é que nas audiências públicas fica muito restrito a questão de zoneamento, de mudança de zoneamento. A gente já percebeu isso, mas o plano diretor ele é muito mais amplo, ele trata de todas as áreas, da área da saúde, da área da educação. Por isso, hoje não é uma audiência pública deliberativa, é uma audiência pública consultiva, onde nós queremos ouvir das pessoas o que elas querem que mude na cidade de Joinville, porque o plano diretor que foi enviado pela prefeitura para ser debatido e ser aprovado na Câmara, não tem alterações do que vocês já vivem hoje na prática. Então aqui não é uma apresentação para dizer é assim e vai ficar desta maneira, porque houve poucas maneiras, poucas mudanças. As mudanças que nós estamos tendo em relação ao plano diretor aprovado em 2008, basicamente são as alterações a qual a própria Lote já fez quando foi aprovada lá em 2017, ou seja, essas mudanças vocês já estão vivendo na prática, e essas mudanças que foram realizadas, que foram aprovadas na Lote, na Lei 470, elas foram realizadas no
nessa revisão do plano diretor. Antes de ser enviado para a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Joinville fez 3 audiências públicas e fez uma série de oficinas. Fechou a revisão do plano diretor e enviou para a Câmara. E agora a Câmara que está debatendo. Então nós queremos que vocês nos falem hoje o que vocês querem que mude na cidade de Joinville, nesse planejamento para os próximos 10 anos. Gostaria de saudar o vereador Brandel Júnior, gostaria de saudar também o presidente Maurício Peijer, presidente da Câmara também que se faz presente, e eu gostaria agora de passar então a palavra ao vereador William Tonese para fazer as suas considerações, ele que é o relator. Antes disso, o Alisson, é o nosso secretário. Alisson, levanta ali para o pessoal te identificar um pouquinho. Anderson, senta um pouquinho, faz favor. Alisson, levanta para o pessoal ver. O Alisson está lá atrás, pessoal. Então, durante a apresentação do vereador William Tonese, quem quiser se inscrever para falar, para fazer alguma consideração, pode fazer um sinalzinho para o Alisson, que o Alisson vai até a cadeira de vocês e faz a inscrição, que logo depois da fala do vereador William, nós abrimos para a comunidade. Tá bom, vereador William, por gentileza? Muito boa noite a todos. Já havia cumprimentado as autoridades que estão aqui presentes, o público, cumprimentado também o vereador Diego Machado, presidente dessa comissão, o vereador Brandel Júnior e também o vereador Maurício Peixe, que está aqui presente hoje nessa audiência. Então, vamos lá. Então, o que é o plano diretor? O que é esse projeto de lei? O plano diretor é o projeto de lei complementar número 61 de 2018, que foi encaminhado pelo Poder Executivo. Então ele foi encaminhado para a Câmara de Vereadores no final do ano de 2018 e desde então ele está em tramitação dentro da Câmara de Vereadores. Então esse projeto de lei, nós dentro da Câmara, agora nas audiências públicas, nós criamos um canal de comunicação que é planodiretor@cvj.sc.gov.br. Então para aqueles que queiram, mesmo que não se manifestarem hoje, mas também que queiram se manifestar depois, ou até melhor, se manifestarem por escrito, todas essas manifestações encaminhadas para o e-mail, elas vão ser anexadas na tramitação do projeto. E aí, só passando aqui, então, é uma exigência legal pela Constituição Federal, no artigo 182, pela Constituição do Estado de Santa Catarina, no artigo 141, está presente também na Lei Orgânica do Município e também no Estatuto da Cidade, de 2001. E aqueles que queiram acompanhar o projeto, saber, mas o que é esse projeto do plano diretor? O que está acontecendo? Como é que funciona? Eu estou chegando aqui hoje, não estou muito por dentro, então o objetivo é justamente dar essa pincelada, para que a gente possa, para vocês possam entender o que é o plano diretor, como a gente pode participar, qual a importância dele. Então vocês vão poder acessar no site da Câmara de Vereadores, do lado direito, tem uma abinha lá chamado Plano Diretor. Então, se vocês clicarem lá, vocês vão ter acesso ao projeto de lei, todas as atas, tudo que faz parte do anexo do projeto vai estar lá também. Vocês vão ter também acesso a esse material, que é o plano de trabalho para análise do plano diretor, que foi feito pelo nosso técnico Júlio. Também está lá esse material, parabéns, Júlio, pelo trabalho que foi feito. Vocês vão poder consultar, de forma didática. Ele explica várias das políticas públicas que estão no plano diretor, o que elas são e como a gente deve tratar. E aí aqui, para aqueles que queiram ver o projeto em si impresso, então esse aqui é o projeto, tem aproximadamente 80 páginas, e aqui estão os artigos e a letra da lei. Então vocês podem fazer essa consulta no site da Câmara, vocês vão ter acesso. Então, para fazer uma breve explicação, a exigência é legal, mas o plano diretor, ele precisa fazer plano diretor? Não precisa? Ele é obrigatório. A Constituição Federal determina que o município ele faça um plano diretor para a cidade de Joinville. Isso é uma exigência legal. E a revisão? É obrigatório que seja feita uma revisão do plano diretor a cada 10 anos. Como já foi citado aqui pelo vereador Diego Machado, o plano hoje vigente é o plano de 2008 e ele deveria ter sido aprovado em 2018. Só que a Prefeitura, após a sua revisão, o projeto é do Executivo, ele encaminhou para a Câmara de Vereadores no final de 2018 e desde então, até o início desse ano, com a nova legislatura, esse projeto estava parado. Ele não estava tramitando dentro das comissões, ele não foi discutido, não foi debatido. Com a nova legislatura,
né, os novos vereadores, né, a comissão de urbanismo com os seus novos membros, não retomou a tramitação desse projeto, e agora nós estamos fazendo, então, a finalização, que são as audiências públicas, para que então a gente possa, né, comparar o projeto que o Executivo mandou e o que a população, né, tem se manifestado dentro das audiências. Qual é a importância do plano diretor? Mas o que esse projeto tem de tão importante assim, que precisa ser feito 8 audiências públicas, que esse projeto já está tramitando há 3 anos, né, que ele é obrigatório pela Constituição. Então, o que é o plano diretor em si? Ele versa sobre várias políticas públicas do município de Joinville e determina as diretrizes. Então, o que é determinar as diretrizes? Ele determina, ele aponta o que Joinville quer para o futuro, para os próximos 10 anos. O que a sociedade de Joinville quer. E aí, do plano diretor, vão decorrer vários outros planos, né? Plano de educação, plano de saúde, plano de assistência social. Quais vão ser as leis que vão vir decorrentes depois do plano diretor? Então, se dentro do plano foi determinado, por exemplo, uma mudança, né, que a gente já está tratando e falando várias vezes, né, por exemplo, sobre afastamento de rios, córregos e valas dentro do perímetro urbano, né, se a gente vai ter uma mudança disso, a gente vai apontar no plano diretor, e aí isso depois vai ter uma outra lei, né, em decorrência dessa determinação da revisão. Foram feitas, né, 8 reuniões em 3 rodadas pela Prefeitura de Joinville, também nas subprefeituras da cidade. Então, mas esse projeto eu não estou sabendo dele, não está sendo debatido. Não, ele já foi feito, né, esses debates pelo Executivo Municipal. Já tem 2 emendas modificativas de vereadores. Então, estruturação, para vocês entenderem o que é o projeto de lei. No artigo 1º tem os dispositivos legais, no artigo 2º, definição conceitual, nos artigos 3 e 4, as diretrizes, e aí depois, a partir do artigo 4º, né, nós temos os eixos temáticos para o desenvolvimento. Então, no artigo 2 do conceito, vou abrir o projeto de lei, né, eu vou ver o quê? Então, no artigo 2, vamos ver, cidade formal, o que é cidade formal? Né? O que é loteamento clandestino? O que é fruição? O que é fruidez? Né? O que é cidade humana inteligente? Essas definições todas estão lá no artigo 2º do projeto de lei. Artigo 3º, o que é o plano diretor? Então já falamos um pouco, condição do elemento básico do processo de implantação de política urbana e rural. Aqui a gente não está falando apenas da política urbana, né, nos bairros, nós estamos falando de todo o território da cidade de Joinville, né, desde a área urbana, desde a área do centro da cidade, né, desde a área do Vila Nova, desde a área do São Marcos, né, desde a interação com os municípios vizinhos, desde da APA Dona Francisca, lá em cima na Serra. Então, cumprir a premissa constitucional da garantia da função social da propriedade da cidade, as diretrizes e orientações para reformular leis urbanísticas, elaboração de planos e programas, projetos sociais, instituição dos instrumentos de política urbana e rural, indicados pelo Estatuto da Cidade. Qual vai ser o sistema de acompanhamento e controle, né, determinado dos sistemas de informação municipal? Então, o que a gente vai medir? Né, o plano diretor vai dizer, eu acho que em Joinville deveria se medir quantas crianças, né, não estão indo na escola. Isso pode ser uma diretriz do plano diretor na parte de educação. Não, Joinville deveria medir quantas empresas, né, que saem da cidade de Joinville e vão para Araquari ou Pagaruva. Pode ser um indicador, né, de desenvolvimento empresarial, desenvolvimento da cidade. Não, queremos medir quantas pessoas estão vindo para a cidade de Joinville, né, à procura de trabalho, pode ser um outro indicador. Então, isso são os indicadores, né, o que a gente vai medir. Ele versa também sobre a finalidade da propriedade. Então, qual que é a finalidade da propriedade? Qual que é a finalidade do terreno da casa da pessoa? É o poder público, é a prefeitura que vai determinar qual que é a finalidade, ou é o munícipe que vai fazer da sua propriedade o que ele bem entender, né? Ou não, ele vai fazer bem que entender desde que cumpra os requisitos que estão dentro da lei. Então, isso tudo vai falar no plano diretor. E aí a gente tem, então, quais são as áreas? Então, a gente tem a promoção econômica e tecnológica. Então, como vamos promover economicamente a cidade de Joinville? Né? Vamos continuar com essa visão,
né, na cidade de Joinville que não queremos indústria aqui, a gente não quer empresa, vamos mandar tudo isso daí para Araquari, né, vamos deixar que Joinville não cresça mais, a gente não quer mais que Joinville cresça. Ou não, né, vamos repensar, né, que nós não podemos perder as empresas da cidade de Joinville para as cidades vizinhas. A gente não pode perder os empregos que elas geram. Então, como é que a gente vai tratar? Isso vai ser prioridade para o município? Promoção social, aí dividido em vários eixos: habitação, educação, saúde, assistência social, lazer, esporte, cultura e turismo e segurança. Né? Lembra que eu falei que ele versa sobre várias coisas. Então, nós estamos tendo um problema de segurança aqui, né, no bairro São Marcos, aqui no bairro Morro do Meio. Então, se nós estamos tendo esse problema, o que a gente quer então medir? Né, número de arrombamentos? Não, a gente precisa diminuir o número de arrombamento de casas. Né, não podemos deixar que esse tipo de coisa aconteça. Então, vamos colocar isso como uma política pública para a gente medir? Se sim, a gente tem que falar, né, agora na audiência ou depois através do e-mail, mas a gente tem que expressar o que a gente quer. Qualificação do ambiente natural. Como nós vamos qualificar o nosso ambiente? Né, vamos continuar mantendo a preservação dos nossos morros? Né, vamos... dentro dos bairros, onde a gente tem lá uma vala, né, vamos obrigar agora o munícipe a fazer uma área de 30 metros de preservação daquilo lá, ou não, vamos tratar a vala de um jeito, vamos tratar a nascente de outro, né, vamos tratar rio tubulado, onde já existe tubulação de outro, né, onde existe preservação, vamos continuar preservando. Como é que a gente vai tratar? Qualificação do ambiente construído. O que a gente vai permitir construir aqui no bairro Nova Brasília? O que a gente vai poder fazer de empreendimentos? Vamos poder permitir construir indústria? Né? Ou não, as indústrias vão ficar na BR, ou então não tem indústria em lugar nenhum. No Morro do Meio, como é que a gente vai fazer o desenvolvimento do bairro? Né? Vamos permitir que sejam feitos, né, prédios de 4 andares? Né? Ou não vamos permitir que seja construído, é só casa. Né? O que a gente quer? Então, a gente vai apontar isso dentro do plano diretor. Integração regional, como é que a gente vai lidar, né, com os nossos vizinhos? Né, como é que a gente vai lidar, por exemplo, com o problema do Dedo Grosso aqui de Guaramirim? Como é que a gente vai tratar aquela comunidade? Né, vamos integrá-la à cidade de Joinville? Né, ou não? Vamos deixar eles abandonados? Como é que a gente vai tratar essa comunidade? Mobilidade e acessibilidade. Como é que a gente vai fazer a nossa mobilidade urbana? O que a gente vai priorizar? Né, vamos priorizar abrir a avenida aqui, ou vamos duplicar aqui a rua Minas Gerais? Ou não? Né, vamos fazer outros tipos de prioridade, né, vamos abrir outras vias? Ou não, o trânsito está uma maravilha, a gente não precisa planejar nada para a mobilidade urbana. Deixa do jeito que está bom. Isso a gente tem que falar. Estruturação e ordenamento territorial. Como é que a gente vai estruturar, né, as ocupações? A gente teve em algumas audiências, por exemplo, onde o pessoal, né, tem apontado para nós que o entorno, né, de alguns bairros, a área rural não é mais área rural. A área rural hoje é uma área residencial, as pessoas usam ela para morar. Né? Porém, por mais que eles usem essas áreas que hoje são rurais para moradia habitacional, mas elas não querem que aquilo perca, né, a paisagem que ela já tem. Que continue mantendo a sua paisagem, eles não querem que seja loteada, mas que seja tratado, né, de uma forma diferenciada para que ela possa ter uma infraestrutura urbana. Então, isso as pessoas estão apontando. E aí? E aqui o nosso entorno? Como é que a gente vai tratar? O que a população, né, da nossa região aqui está querendo para o nosso entorno? Da promoção econômica e tecnológica. Então, o que é essa promoção econômica e tecnológica? É o fomento que a gente vai dar aos setores. Né, o setor primário, secundário e terciário. O que a gente vai dar de incentivo às indústrias? Nós temos, por exemplo, uma indústria de transformação, né, uma confecção é uma indústria de transformação. Será que não podemos permitir, né, que a nossa vizinha aqui, a Dona Maria, né, ela tenha uma confecção na casa dela, para ela trabalhar? Ou vamos obrigar ela a abrir essa confecção dela lá no distrito industrial? Né? Vamos tratar de forma diferenciada setores, né, e atividades diferenciadas? Isso tem que ser pensado. A gente tem muitas reclamações, por exemplo, a pessoa é um consultor. Né? O que você faz? Não, eu sou um consultor na área de TI e eu preciso abrir, né, um CNPJ para minha empresa para poder trabalhar. Aí o camarada vai lá,
aqui no nosso vizinho aqui e tenta abrir uma consultoria. Aí a hora que chega na prefeitura, bate lá, não senhor, aqui o senhor não pode abrir esse tipo de empresa aqui, o senhor vai ter que abrir essa empresa lá no centro da cidade. Fala assim, mas poxa vida, mas eu só preciso de um local para eu ter o meu CNPJ, por que eu não posso abrir na minha casa? Então tem reclamações várias desse tipo e hoje não é permitido. Vamos permitir que se faça esse tipo de situação? Como vamos tratar o estudo de impacto de vizinhança? Vamos usar essa ferramenta onde realmente se gera impacto ou não? Né? Não vamos permitir nada. Isso aí deixa lá para o pessoal do Vila Nova, eles que se virem lá, deixa lá para o pessoal do Aventureiro, eles se virem. Aqui a gente quer que continue desse jeito. Como é que a gente vai incentivar, né, o setor de serviços, né, que é o que eu estava falando agora? E aí ele coloca aqui os setores portadores de futuro, né, qual o incentivo que vai ser dado. E aí, aonde eu vou ver as diretrizes que hoje estão feitas? Se eu quero pensar que Joinville vai mudar, ou se eu quero que Joinville mude, né, onde é que eu vou ver as diretrizes? Aí a gente vai ver lá, da habitação no artigo 15 a 17, da educação 18 a 20 e assim por diante, né, todos os seus artigos da promoção social, de acordo com os seus artigos, lá estão as diretrizes. Da qualificação do ambiente natural, a Lei de Ordenamento Territorial, que é a LOT, que foi revisada em 2017, é ela que vai apontar, né, o que vai ser feito e como que a gente vai fazer a ocupação dos espaços na nossa cidade. Código Municipal do Meio Ambiente, ele vai apontar, por exemplo, né, se na área urbana, e isso é uma lei que agora está em revisão dentro do Congresso Nacional, que é a revisão do Código Florestal, que se for aprovado, vai dar ao município o poder de legislar sobre o seu Código Florestal, né, sobre o afastamento de rios, córregos e valas, dentro do perímetro urbano. E se isso for feito, então os vereadores, juntamente com a prefeitura, é que vão dizer o afastamento que vai ter. Tenho certeza que vários de vocês, ou amigos de vocês, já tiveram problema, por exemplo, para tirar o alvará de construção de uma casa, porque do lado passa um córrego que está tubulado e se exige 30 metros de afastamento. E aí aquele terreno está livre e do lado tem uma casa, do outro lado tem uma casa, do lado de cá tem uma casa, só que aquele cidadão lá ele não pode construir porque hoje a legislação não permite. Então isso, se for aprovado no Congresso, vai ser revisado dentro da Câmara. E aí a gente tem que apontar, não, no perímetro urbano a gente quer um recuo diferenciado, né, para o afastamento de rios. Na área rural, aí não entra nem no projeto de lei, aí mantém o Código Florestal atual. Fortalecimento de instrumentos de democratização do planejamento, isso aqui é o município que está apontando como vai fazer, se ele vai fazer aplicativo, se ele vai fazer consulta pública, isso é o município que está apontando. Instituição do plano de recursos hídricos, instituição do plano de mineração e a elaboração dos indicadores, como é que a gente vai medir tudo isso. Qualificação do ambiente construído, também nós vamos apontar, também apontado dentro do plano diretor, como que nós vamos, né, fazer as nossas construções, qual o afastamento que vai ter do meu vizinho? Não, aqui nesse local, né, aqui no bairro Nova Brasília, você vai poder construir casa de 3 andares e ela vai ter que ter um afastamento X, né, do vizinho, o cara não vai poder colar a garagem no muro do outro. Né? É isso que a gente quer apontar? Se sim, a gente vai lá escrever, olha, eu gostaria que fosse desse jeito aqui, né, no meu bairro, aqui na minha região. Ou não, eu acredito que essa rua aqui, ela já tem um movimento, ela deveria ser uma rua comercial, deveria poder construir loja, essa loja devia, né, ter um afastamento ali na frente e ele poderia ter um comércio. Então o que a gente quer? Então a gente vai apontar. Código de postura, como que a gente vai lidar, né, com as questões, por exemplo, né, de venda de produtos na rua? Vai ser permitido? Vai poder ter food truck? Vai poder ter ambulante na rua? Né, como que eles vão poder trabalhar, se sim ou não? Isso a gente vai apontar dentro do código da revisão do código de postura. Código de obras, o que a prefeitura deveria fiscalizar numa construção? A pessoa terminou a construção dela, vou pedir um alvará de construção, e aí o fiscal da prefeitura, por força da lei, ele vai lá e vai ver se está pintada a parede. Fala assim, ó, meu amigo, eu acho que você não pintou essa viga aqui, não vou poder liberar a conclusão de obra aqui do salão da paróquia. Por quê? Porque não está pintado.
né? Se não tiver, né, não tem a porta lá, foi colocado porta de madeira, eu acho que não pode, não vamos aprovar porque não tem a porta, né, que conclui. Então, isso que a gente vai apontar ou não, o fiscal vem aqui e confere só a construção. Espera aí, deixa eu ver, os afastamentos está legal, então tá aprovado aqui a sua conclusão de obra, esses acabamentos depois isso fica por conta de vocês, né, se resolverem. Indução do desenvolvimento sustentável promovendo a ocupação dos imóveis não edificados ou subutilizados. Hoje a política pública do município de Joinville é que queremos que as pessoas vão morar no centro da cidade, né? Não queremos que as pessoas morem mais no bairro, não queremos que as pessoas, né, construam mais no bairro, no Morro do Meio, que mantenham o bairro como está, e se for para mais pessoas virem morar na cidade de Joinville, é que elas vão morar no centro da cidade. Então, e aí, mas se tem terreno vazio no centro, então a gente vai criar alguma coisa para que a pessoa seja obrigada a construir no terreno dela, queira ela ou não. Então, isso é uma política pública que hoje é adotada no município. Da integração regional, a LOT também vai falar como nós vamos integrar com os municípios vizinhos, e aí a gente tem que apontar também qual a integração que a gente quer ter com eles. Muito se falava, por exemplo, que as cidades no entorno de Joinville, né, Garuva, Araquari ou até Guaramirim, eram cidades dormitório. As pessoas dormiam nessas cidades e vinham trabalhar na cidade de Joinville. Hoje, o que a gente vê acontecendo na prática é justamente o contrário, né? As pessoas agora estão saindo da cidade de Joinville, né, moram na cidade de Joinville, mas elas vão trabalhar em Garuva, na Marcegalha, né, elas vão trabalhar em outras empresas que se deslocaram para Garuva, né, vão trabalhar em empresas que estão em Araquari, que saíram da cidade de Joinville, e aí agora é o contrário, Joinville se tornou cidade dormitório. Então é essa política que nós queremos para a nossa cidade? Da mobilidade e acessibilidade, né? Se a gente quer melhorar a mobilidade, né, vamos querer que dentro da cidade se construam viadutos, né, se construam elevados, ou não, a gente não quer elevado na cidade de Joinville, não queremos novas avenidas, deixa o trânsito como está. Então a gente tem que apontar o que a gente quer. Da estruturação do ordenamento territorial, então respeito às vocações territoriais. Então, o que muita gente tem visto, né? Respeitar a vocação dos territórios, mas que a gente possa levar desenvolvimento, né? Como eu apontei, por exemplo, né, nos entornos, nas áreas hoje que são ditas como rurais, mas são utilizadas como áreas residenciais, onde o morador quer manter, né, a ocupação como está, mas só que ele tem um tratamento para ele poder ter uma infraestrutura, para que ele possa ter energia elétrica, para que ele possa ter asfalto, né, para que ele possa ter o ônibus chegando, né, ali naquela rua, naquele local onde ele mora. Por quê? Porque hoje é uma área residencial. Então, isso a gente também tem que apontar. Controle do perímetro urbano, até onde a gente vai querer que seja, né, o nosso perímetro da cidade. Né? Hoje existe uma política de não se expandir, não deixa mais a cidade crescer, né? Deixa Araquari crescer, mas não deixa Joinville crescer. Será que é isso que a gente vai querer continuar apontando para a nossa cidade? Né, querer que os municípios vizinhos cresçam, mas a nossa cidade não. Promoção prioritária do adensamento urbano, então, como eu falei, fortalecimento dos instrumentos de democratização, que é uma política que o município quer implantar. Da gestão do orçamento participativo, então ele tem por objetivo promover canais de comunicação entre os munícipes e os dirigentes municipais. Isso está aqui apontado como uma política pública. Como o município vai fazer isso? Isso é em decorrência do plano diretor. Se vai fazer por aplicativo, se é audiência pública, o município que vai apontar, mas ele está dizendo que ele quer que seja feito. Aí aqui nós temos um mapa que é de todo o território da cidade de Joinville, onde a gente tem essas áreas verde claro como áreas rurais, essa área verde escuro como área de preservação, né, tanto aqui quanto aqui em cima também. E aí a gente tem aqui nessa área colorida o nosso perímetro urbano. Então isso aqui, e aqui nós temos as várias ocupações, os vários requisitos que podem ser feitos em cada item, né, do nosso perímetro urbano. Aqui a gente no centro, passando aqui um pouco o mapa aqui no centro a gente tem a área de adensamento prioritário, centro da cidade. Nós temos os bairros aqui onde também tem um adensamento prioritário, né, tanto aqui no setor sul quanto também no setor norte. E aí a gente tem aonde não se quer promover adensamento. Aonde? Bairro Morro do Meio,
né, o Nova Brasília, São Marcos, né, o Vila Nova já tem uma prioridade um pouco maior para adensamento, o nosso distrito industrial, que está demarcado aqui, nós temos uma área de expansão urbana, né, sul. Então, como a gente vai continuar ocupando? A gente tem aqui, ó, o bairro do meio, uma zona rural e mais cidade, né? E esse pessoal que está no meio aqui, a gente não vai permitir que a gente leve desenvolvimento, né, urbano para essas pessoas, né? Vamos continuar mantendo eles ali como área rural? O pessoal tem falado coisas diferentes para a gente tem visto aqui, ó, área urbana aqui, área urbana lá, e aí no meio aqui uma área rural, onde a gente tem uma ocupação maciçamente residencial. O pessoal quer que eles possam ter infraestrutura urbana também nesse local. E isso é a comunidade que vai apontando, né, nas diversas audiências públicas que a gente vai realizando. Então, esse é uma passada geral para vocês entenderem o que é o plano diretor, né? Todos, como eu já falei, né, tudo está dentro do site da Câmara de Vereadores, vocês vão poder acessar o projeto de lei e ver todas as diretrizes que estão aqui, mas o que fica mais importante é que não é obrigatoriamente necessário que cada munícipe saiba a letra da lei à risca. Por quê? Porque compete a nós, vereadores, junto com a nossa equipe técnica, com o nosso técnico Júlio, com os nossos advogados, com os nossos assessores, a traduzir o anseio da sociedade para a letra da lei. Né, basicamente, como já foi falado em várias audiências públicas, o plano diretor de 2008 para o de 2018 teve pouquíssimas mudanças. E aí, o que a gente quer para a nossa cidade? Vamos continuar tendo essa visão tacanha que a gente tem que manter Joinville como ela é e a gente expulsar o desenvolvimento da cidade de Joinville para as nossas cidades vizinhas? É isso que a gente quer continuar mantendo para a nossa cidade ou não? Queremos retomar o desenvolvimento sustentável da cidade de Joinville, né, com uma nova visão de futuro? Se a gente quer isso, a gente vai apontar isso lá no e-mail, ou agora pela audiência pública, que está sendo gravada, né, e ela é publicada depois no site da Câmara, ou se quem quiser fazer posteriormente por escrito, pode fazer através do e-mail. E aí vocês façam a participação de vocês e apontem. Eu acho que para a segurança a gente devia fazer tal coisa. Eu acho que para a educação devia ser tal coisa. Para a assistência social deveria ser tal coisa. Para o zoneamento aqui, para a ocupação do meu bairro, deveria ser de tal jeito. Para aquela rua, né, que hoje tem bastante movimento, eu acho que devia ser comercial. E a gente vai apontando isso, né, tanto aqui na audiência pública, quanto por e-mail, para que aí depois os vereadores possam fazer essa avaliação dos anseios da sociedade, traduzir isso para a letra da lei e poder encaminhar para o Executivo Municipal um novo plano diretor revisado, né, que com essas possíveis mudanças que a gente vá a fazer no projeto que está agora, para a gente poder aprovar dentro da Câmara de Vereadores. É essa a explicação que eu quero dar, e aí eu devolvo agora a palavra para o presidente para encaminhar, né, os munícipes poderem participar. Obrigado, vereador William, parabéns aí pela apresentação e parabéns também pela dedicação. Muito bem, nós temos alguns inscritos. Antes eu gostaria de saudar aqui o vereador Érico, líder do governo na Câmara, também o vereador Neto Peters, aqui presente também. Obrigado pela presença, vereador. Nós temos aqui alguns inscritos, então nós vamos ter aqui um tempo entre 3 e 5 minutos aí para cada inscrito. O senhor Valmor João Machado, presidente do Conselho Local de Saúde, é o primeiro inscrito. Por gentileza, fique à vontade, o microfone aqui na lateral. Pode tirar a máscara? Pode. Só queria pedir para o pessoal desligar aqui Posicionar, essa luz. ou se puder posicionar também o microfone aqui, depois do pilar também, mais próximo aqui, como for melhor. Isso. Ótimo. Obrigado, fique à vontade. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhores, boa noite. Eu, como já foi identificado o meu nome, eu gostaria de falar de alguns problemas recorrentes do nosso bairro. Aqui foi falado muito de plano de ocupação,
desenvolvimento responsável, né? Então eu gostaria de falar para essa gestão. Eu estou há algum tempo já afastado desse convívio político, mas eu vejo que os problemas não foram resolvidos. E nessa nova gestão que a gente está acompanhando hoje, nós temos os problemas, né, de desenvolvimento não sustentável no nosso bairro, tais como poluição. Nós temos empresas no bairro que poluem e poluem muito. E isso já foi, como eu disse, é um problema recorrente, sabe? Isso já foi falado muitas vezes. Os caminhões, os trimiões, né, os bitrem que encostam dos dois lados da rua, trancando todo o trânsito e inclusive fazem da rua um pátio de manobra. Então, eu gostaria de saber, né, porque aqui foi falado muito em desenvolvimento sustentável, né, o que a gente poderia fazer, mesmo porque essa lei de lote, né, ela já está elaborada e, como foi dito aqui, é consultivo, não é deliberativo. Então, dificilmente algo vai sair daqui, né, que seja tomada alguma providência. Porque se é consultivo, vão consultar o povo, e daí eu pergunto, o que vai ser feito de concreto com relação a esses problemas que eu citei aqui? A poluição de empresas que poluem, e daí, como eu estou na área da saúde, não adianta a gente fazer campanhas em prol da saúde se tem empresas que jogam cimento no ar o dia todo. Isso a olho nu, tu pode ver durante o dia, sabe? Essa poluição de cimento, que isso causa um mal incrível para a população, principalmente as pessoas mais idosas. Isso já foi feito estudo. No bairro nós temos uma série de problemas com relação à respiração das pessoas devido a esse cimento que é jogado. Pessoas que têm piscina que não podem mais usar, porque simplesmente esse pó de cimento vai, sabe, não tem condições. Então nós temos esse problema. Eu gostaria assim que os senhores vereadores, eu não sou negacionista, eu não quero dizer que as empresas têm que ir para Araraquari ou Garuva, nada disso. Eu acho que as empresas têm que se instalar nos local adequado, na área industrial, sei lá, entende? Menos no bairro como estão fazendo hoje. Então nós temos essa série de problemas hoje, que a gente gostaria de uma luz assim, né, dessa nova legislatura, dos senhores, né, para ver o que a gente pode fazer com relação a isso. Obrigado. Muito bem, obrigado, seu Valmor. Seu Valmor, quando nós falamos aqui que ela não ela é consultiva, é justamente para ouvir sugestões como essa que o senhor deu, né? Essa é a ideia da audiência pública, a gente ouvir de fato esses anseios e o que o senhor está trazendo para nós. O que nós gostaríamos de sugerir aqui, o senhor como presidente do Conselho Local de Saúde poderia elaborar um documento do Conselho Local de Saúde com essas considerações que o senhor fez aqui e pudesse protocolar junto à Comissão de Urbanismo, e com certeza o relator junto com os técnicos vão avaliar esse documento, como já está sendo realizado por outras entidades, várias outras entidades a quais nós fizemos as audiências públicas. Posteriormente à realização da audiência pública, elaboraram um ofício, um documento com as sugestões e protocolaram junto à Comissão de Urbanismo. Então fica a nossa sugestão aqui, né, que o Conselho de Saúde, a qual o senhor representa, também possa fazer dessa maneira, né, e protocolar um documento detalhando melhor todos esses exemplos que o senhor citou aqui, para a gente poder levar em consideração e incluir, inclusive, no plano diretor nessa revisão. Tá bom? Não, eu entendo, mas... Sim, mas assim, a gente precisa que o senhor faça isso agora para a Comissão de Urbanismo, aqui na Comissão de Urbanismo, que é quem está fazendo a revisão no plano diretor. Tá bom?
Muito bem. Gustavo Gorn, bairro São Marcos, por gentileza. Boa noite, senhores. Boa noite, senhores vereadores. Eu venho trazer aqui umas ideias que podem ajudar a comunidade joinvilense. Vocês vão conseguir passar aqui? Dá licença. Ah, sim. Bom, posso virar assim, né? A ideia para desafogar o trânsito da área do bairro São Marcos Centro São Marcos, tem uma ideia aqui, conforme vocês veem ali no desenho, seria um viaduto que passasse por baixo desse que existe, só para automóvel, e no sentido centro e sentido bairro. E ele também dá a possibilidade de quem é do bairro, ele fazer o anel ali, fica tudo como está. Só seria cortado e como tem um declive de 4 metros para o lado do São Marcos, não teria problema nenhum quando faz esse corte, fechar outra vez e descer. Então, é possível fazer isso, já falei com engenheiros, e isso desafogava toda a parte de trânsito em cima de passar. Então, essa seria uma ideia aí que a gente está trazendo para essa parte da prefeitura ou da Câmara de Vereadores. E a outra ideia seria, tem essa aí primeiro, então vamos falar dessa aí. Isso aqui é uma demonstração lá da rua Arataca, que tem o rio Águas Vermelhas, e tem ali representado pelo rio e a ponte, duas curvas que tem, seria lá perto da rodovia do Arroz e a outra ali no São Marcos, para que passasse só caminhões com baú, 2 eixos, vamos falar dessa forma, que não passasse carreta. Porque se venha a ser desenvolvido essa parte do Arataca, aquela ponte ali ela não vai aguentar, primeiro passo. Se lá vão fazer não sei se seria para a área rural, ou para industrial, ou para turismo, né, para que não começasse a passar carreta entre as duas vias, a rodovia do Arroz e a BR-101, e sim ficasse para qualquer caminhão que quisesse passar lá sem problema. Então, podia virar para outra. Como ali sempre dá enchentes, e isso ali representa uma passarela. Tem a ponte que ela é mais alta e dos dois lados sempre enche com água. Então essa rua ela fica inutilizada, às vezes 2 dias, até 3 dias chegou. Então, o que foi? Se você fizer um aterro e barrar a água ali, vai ser um tipo tapume. E isso não vai funcionar, porque essa área do Arataca, lá para lado da polícia militar, lá do tiro-alvo, lá tem umas lagoas, enfim, aquilo ali tudo é uma esponja. E se não deixar ela fazer esse trabalho e aterrar ali, essa parte, vai ficar um tapume, vai piorar muito e vai travar a água. Se também abrirmos o rio, fazer toda uma limpeza do rio, desassorear ele e fazer com que essa água corra com velocidade, ela vai trazer problema aqui na rua Minas Gerais, como já tem havido muito. E se abrir ali e fazer uma nova ponte na Minas Gerais, vai trazer problema para o Jativoca. Dizem, eu já falei com o engenheiro também, que não é aquelas pedras lá de Guaramirim que foi comentado, e sim uma curva que tem lá embaixo. Aí teria que fazer com engenheiros, fazer um bom planejamento para tirar limpo isso, né? Mas uma coisa é certa,
Se fizer só desassorear o rio, ele vai criar velocidade e vai tirar essa água mais rápida, mas vai parar aqui na Minas Gerais. Em dezembro de 2020, em fevereiro de 2021, encheu todo ali, ficou tudo. Nós temos fotos assim, se vocês realmente desejarem, a gente mostra isso tudo com maior clareza, né, para ficar bem entendido. Podia tocar? Tem mais? Pode ser também, tem mais outra, né? Bem, ali é uma foto que enche toda aquela área e não tem passagem. E seria essa parte ali. Eu vou para outra então. Ok. Então a outra ideia, nós temos aqui o trilho do trem, que acabou... Menos falam, né? Falam tanto, e esse trem nunca sai da cidade de Joinville. Mas está previsto ele sair lá para o final, lá embaixo na curva, a rodovia do Arroz. Rodovia não, a curva do Arroz. Então a ideia, hora que sair a gente utilizar esse trilho e colocar veículo leve sobre trilhos. Deixa ela parada lá, vamos terminar esse agora. Então, de vez de nós tirar esse trilho ou fazer uma rodovia, utilizar os trilhos do trem para fazer o VLT, veículo leve sobre trilho. Então, aqui do Jativoca, e fazer uma linha até Morro do Meio. Do Morro do Meio até Nova Brasília, teria que fazer já um planejamento para duplicação. Está subindo muito, ou aumentando muito o Morro do Meio, essa região, e aqui vocês veem aí no final de expediente e de manhã, já está com dificuldade, e só tem essa rua para o bairro. Então, pensar na duplicação, já reservar o lado que acharem de direito, e quando chegar no final aqui, quem vem do Morro do Meio, ele passa para o lado de lá do trilho. Já existe uma rua ali, praticamente pronta, que vai até lá no Sedup. E lá teria também, tem outras ideias, mas seria a duplicação do Morro do Meio planejado para o futuro. Esse veículo sobre trilhos, ele pode ir lá para o Itaú, pode ir até naquela futura, que não sei se vai sair, faculdade da Curva do Arroz. Então ele poderia ser utilizado ali no Itaú com uma estação, que teria um desvio que fosse lá para o Celso Ramos, Moinho, Mercado Público, e subir até o aeroporto. E também lá para outra faculdade, iria lá no Distrito Industrial. Então, nós teríamos um planejamento para o futuro da nossa cidade, com uma parte, 60%, 70%, pronto já, que utilizaria esse... Senhor Gustavo, o tempo aqui destinado a gente já encerrou, né? O senhor teria mais alguma coisa ainda? O senhor gostaria de deixar esses documentos, essas imagens aqui com o relator, com o vereador William, para ser analisado, é isso? Pode. Pode ser dessa maneira? Pode. Esse daqui é o material que o senhor apresentou ali? Esse daqui? Então, já está protocolado. Teria mais alguma consideração? Sim. Que nós temos, assim, bastante preocupação com o desenvolvimento, não só com a área verde, mas como um desenvolvimento como um todo. E a gente sente a preocupação que o mundo está buscando ficar vivo. Então nós temos que ver aonde que nós ficamos vivos. Se é trabalhando e tendo também prazer na vida e cuidar da nossa vida, sabe? Então dá uma olhadinha assim que o pessoal vai apresentar aí agora. Obrigado.
Muito bem, obrigado, seu Gustavo. Muito bem, nós temos aqui, são 3 pessoas que vão utilizar ou vão abrir mão do seu tempo aqui para apresentar um vídeo aqui, né? Foi o que foi me passado aqui, correto? O Marcos e o Jean, um dos dois gostaria de explicar primeiro aqui, né, qual vai ser o vídeo? É o Marcos? O Jean? Então, por gentileza, é da Associação de Moradores do São Marcos, correto? Sim. E daí vocês vão abrir mão do tempo de algumas pessoas justamente para a apresentação do vídeo, é isso? Isso mesmo. Boa noite. Então, eu sou o Jean Marcelo, aqui do bairro São Marcos. Cumprimento toda a mesa, sou Maurício Peixer. E, na verdade, a nossa vinda até aqui, o senhor Maurício Peixe já sabe qual que é a nossa defesa, qual que é o nosso argumento. E para não nos estendermos muito, a gente gostaria de mostrar um pouco do nosso trabalho em defesa do bairro São Marcos, onde que esse vídeo vai estar falando da nossa luta, que é de longa data, e resgatar um pouco de tudo que a população do bairro São Marcos já trabalhou e já falou. Então, esse vídeo eu gostaria que explanasse um pouco para nós. Quem é a favor da criação da área do São Marcos? Área de relevante interesse ecológico. Quem é contra? Quem é contra? Ninguém. Quinta pergunta. Os senhores não concordam com a implantação de faixas viárias? Ou seja, vocês são favoráveis à implantação de faixas viárias? Quem é contra a implantação de faixas viárias? Eu gostaria de parabenizar. More ali e trabalhe naquele local. Na região de São Marcos, nós temos uma conversa muito adiantada e aí nós estamos escutando os moradores, porque o bairro São Marcos é um bairro diferenciado. Ele tem uma área muito grande verde e nós temos que proteger. Então nós estamos criando, fora a lote, junto com a associação, uma unidade de conservação, para fazer com que ali possa permanecer intacto, ou seja, que não tenha ali uma especulação imobiliária, uma pressão imobiliária forte para a ocupação, para a venda dos terrenos, e ela permaneça como está. Inclusive, nós estamos sugerindo, ainda não entramos com emenda, que o bairro São Marcos seja diferenciado, que possa permitir somente 3 andares nas principais vias e para dentro residência unifamiliar ou quem sabe 2 andares o máximo. Então nós estamos escutando a Associação de Moradores, né, que tem trabalhado muito e nós estamos melhorando. Agora, criada a unidade de conservação, isso tudo se resolve. Então o senhor Gustavo, né, o Jean que está aqui, o pessoal do São Marcos sabe do quanto nós estamos trabalhando para a preservação e manutenção, inclusive do Morro do Atiradores também. E criando um corredor, né, vereador James, o ecológico, que já foi, não sei se o senhor citou, não prestei atenção, mas criando um corredor ecológico que começa lá no Morro, Associação de São Marcos. Boa noite a todos. Sou morador do São Marcos há mais ou menos 30 anos. A minha preocupação está relacionada com o meio ambiente e a qualidade de vida na nossa cidade. Nós sabemos que a nível mundial a preocupação pelo aquecimento global é muito grande e sabemos também o que está causando isto.
Em segundo lugar, o país se preocupa com isto. O artigo da Constituição, número 225, fala a respeito da importância da preservação do meio ambiente. As igrejas estão se ocupando com este tema, estão ensinando isto. As escolas estão se preocupando com isto, estão ensinando isto para os seus alunos. E nós sabemos também uma grande parte, da preservação deste meio ambiente. Disso depende também a qualidade de nossa água, ou mesmo a quantidade de água, porque muitas nascentes, com o tempo, foram até abafadas. E a minha pergunta agora vai no sentido, parece que existe uma consciência geral, que existe uma pressão econômica muito grande, que quer destruir as nossas matas, o nosso verde. Agora, quem autoriza, quem permite que esta pressão derrote aquilo que nós estamos comentando hoje à noite? Deve ter alguma autoridade por trás disto, porque senão não aconteceria. O bairro São Marcos já foi contemplado com isto, e quando naquela vez nós colocamos isto para um vereador, ele disse: quem é que cometeu este crime ecológico? E ele foi cometido numa sexta-feira santa até a Páscoa. Então, alguém deve estar por detrás. E parece que o nosso país, nesse sentido, é um exemplo muito negativo de que o dinheiro compra quase tudo. A minha colocação final é um provérbio que tem me acompanhado durante muito tempo. Como seria maravilhoso o futuro se nós aprendêssemos dos erros do passado. Queremos uma Joinville como São Paulo hoje é, com todos os seus problemas? Não queremos. Então eu realmente gostaria de chamar a consciência os nossos ilustres vereadores, pelos quais eu tenho um respeito muito grande, para que a questão do meio ambiente e a qualidade de vida, que estão entreligados, sejam respeitados para os cidadãos de nossa amada cidade. Obrigado, pastor Ari. Eu vou passar a palavra agora ao Fábio, engenheiro Fábio Souter, que é da Associação de Moradores do bairro São Marcos. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do senhor Maurício Pixer. Então, a princípio, eu queria dizer que nós temos liberdades. Temos liberdades até que a lei limita. E também a parte social e a moral. E também nós temos liberdade, mas também temos responsabilidades e temos obrigações e deveres. Nós vivemos num país que a sua Constituição é a normativa mais alta de todas, que rege todo mundo. Na Constituição ela fala que nós somos um Estado democrático de direito. Eu diria mais, nós somos um Estado democrático de direito ambiental e ecológico, porque no artigo 225 não é pedido, é imposto a toda a coletividade e as autoridades que protejam e defendam o meio ambiente. Então não é para nós pedir, nós não estamos fazendo um favor ao meio ambiente, nem um favor a ninguém, nós estamos simplesmente cumprindo o artigo 225 da Constituição. Um dos princípios do direito ambiental diz respeito à não retroatividade dos benefícios que nós temos. E da parte social eu diria o mesmo. Nós não podemos voltar atrás e prejudicar a situação que nós temos atualmente, que não pode não ser boa, mas pior não pode ficar. E eu diria isso na parte social. E temos que lembrar que nós temos que pensar também nas futuras gerações, que nós vamos estar fazendo coisas que são irreversíveis
irreversíveis. Um prédio você não vai demolir depois. Ah, vamos fazer, depois nós vamos ver o que vai dar. Não, a gente deixa o problema, depois a gente resolve. Não, que nem o James falou, temos que pensar nas árvores, na floresta, não nas árvores. Mas temos que pensar na arborização urbana, nas árvores de rua. E temos que pensar nas florestas que não são espaços vazios. Muitas vezes a gente fala em vazios urbanos. A Mata Atlântica é um patrimônio nacional. Inclusive está no artigo 225 da Constituição também. Um patrimônio nacional. O que é um patrimônio? É alguma coisa que tem valor. Por que é nacional? Porque é de todos. A Mata Atlântica não é de um ou de outro. A Mata Atlântica, por Constituição, pela lei maior, é patrimônio nacional. Para isso, eu conto com aquele corredor ecológico ligando a Serra da Dona Francisca até lá a cidade, para que a fauna e flora possam estar circulando e com isso manter o equilíbrio ecológico, que é nos garantido pela Constituição. Daí, concluindo, eu queria dizer que a área do bairro São Marcos, muita gente pensa que vai engessar o bairro São Marcos, mas existem dois tipos de unidade de conservação. A unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. A ARE é uma unidade de conservação de uso sustentável. Ninguém está dizendo que não vai poder mexer, vereador. Isso até as pessoas falam que vai deixar intocado. Não é intocado. Nós queremos que seja feito com sustentabilidade, com os corredores ecológicos, deixando áreas para não fazer a coisa sem estudo, sem planejamento, justamente. Obrigado. Obrigado, Fábio. Próximo inscrito, o senhor Jama Marcelo Borjarski, Associação de Moradores de São Marcos. Boa noite, senhores. Eu não vim falar aqui o que não foi dito hoje, né? Até os comentários que a gente ouve do pessoal, que o São Marcos parece só bate na mesma tecla. Mas batemos na tecla como a nossa amiga aqui também já está batendo, né? Falou muito bem. E faço as minhas palavras as dela, quando o pastor Ari, do Marco Bustamante, do Fábio Souter, que é a qualidade de vida. Então, assim, da mesma forma, eu vou bater na mesma tecla. Dois assuntos. A área do São Marcos, que o Maurício Peixe já falou que está dando andamento. Espero que realmente a gente consiga proteger aquilo ali. Não falo mais meu nome, né? Mas sim em nome dos meus filhos. Quando eu falei para o meu filho que tem 8 anos, que eu vinha para cá hoje para falar, defender aquele morro que entorna o São Marcos, porque eu falei para ele que se nós não cuidarmos dele, talvez ele veja aquele morro ser derrubado. Ele falou: pai, não pode, porque na escola nós aprendemos, através dos livros, que no ano 2070 vai faltar água. Esse filho mas se nós não cuidarmos, vai acontecer isso. Então, nós não estamos falando uma hipocrisia. O Fábio falou muito bem. Nós estamos tentando defender uma natureza que deveria vir de cima, essa defesa. Não nós, cidadãos, estar pedindo pela proteção dela. Né? O Fábio falou muito bem, isso está na lei. Contrapartida, nós, cidadãos, vamos ter que lutar para proteger aquilo que deveria estar vindo na lei de cima. Outra coisa, eu nasci no São Marcos, né? Defendo também a opinião de todos que moram lá no São Marcos. Somos amigos, cada um tem suas opiniões. Mas eu moro ali porque eu optei em morar naquele bairro que, embora muitos dizem que não tem progresso, que não tem estrutura como outros bairros têm, mas eu optei em morar ali. Como conheço cidadãos que vieram de outras cidades muito mais populosas, que optaram em comprar sua propriedade ali, porque escolheram aquele bairro bucólico, como é assim parado mesmo. Ele tinha a oportunidade de comprar em outros bairros com muito mais infraestrutura, mas compraram ali por ser assim, né? Ora, se eu compro uma moradia numa área rural, vou reclamar que lá não passa ônibus, que não tem banco, que não tem farmácia? Não. Quem compra no São Marcos sabe que é assim. Mas eu opto em morar no São Marcos, nasci no São Marcos, e moro ali porque a região oferece aquela oportunidade de eu estar em casas unifamiliares. Se realmente for aprovado construir prédios no lado da minha casa,
infelizmente eu teria que me mudar dali, né? E assim é a opinião de tantos moradores que ali moram. Nós fizemos audiências públicas, consultas públicas no São Marcos, onde que for por unanimidade votado, né, e está gravado isso, é apresentado já para os senhores, a vontade do São Marcos em proteger aquilo ali, né? E a mesma forma sobre a questão da via pública, que até o Maurício Peixe já falou que a Rua Tupi não vai ter mais, né? Então, mas era uma preocupação que nós tínhamos também. Então nós votamos, São Marcos vota pela proteção da natureza e pela qualidade de vida, que não vejo que parece que é a opinião da maioria aqui nessa audiência pública. E como a nossa amiga aqui comentou, nós estamos nas mãos dos senhores, né? Que os senhores realmente olhem com carinho para todos os pedidos que já estão há tanto tempo sendo pleiteados para vocês. Confiamos em vocês e que nossas futuras gerações, um dia não digam o que aquele pessoal tinha na cabeça quando fizeram essa lei, né? E estão sofrendo, vamos supor que nossos netos, um dia, daqui 30, 40 anos, vão dizer, né, mesmo, aquele pessoal parece que não tinha estudo, mas nós vamos provar para eles que nós somos diferentes. Obrigado. Obrigado, Jean. Parabéns, Jean. Parabéns pelas tuas colocações. Muito bem. Jean, só para deixar claro, né, para a gente entender aqui, né, que a intenção desse vídeo é que vocês estão reafirmando tudo o que foi dito ali e o que foi exposto pelas pessoas naquela audiência pública, naquele período ali, correto? No microfone aqui, por gentileza. Só para deixar claro essa intenção da associação em reafirmar tudo o que foi dito pelos moradores naquela audiência pública ali. De uma forma resumida é isso. Exatamente. Brevemente a gente quis resgatar tudo aquilo do nosso trabalho e ali nesse vídeo pode deixar bem claro qual é a nossa prioridade ali no São Marcos. Tá bom. Muito obrigado. Próximo inscrito, Igor Gabriel Bojarski. Vereador Mirim. É dessa legislatura? Que legal. Seja bem-vindo então, Igor. O tempo é seu. Boa noite a todos. Cumprimento toda a mesa diretora, especialmente ao presidente Maurício Peixe. Me chamo Igor Gabriel Bojarski, sou vereador mirim da cidade de Joinville, representando a minha escola, Pauarres. Gostaria de agradecer a oportunidade de que estão me dando ao poder me manifestar na minha contribuição em ajudar a tornar a toda a nossa região um lugar melhor para se viver. Teria vários assuntos a salientar, como saúde, educação, trânsito, mas como o tempo é curto, vou me ater no assunto que diz respeito a todos nós e futuras gerações, a natureza. E começo com um provérbio indígena. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Os homens, acelerando o ritmo da degradação, não têm dado espaço suficiente ao tempo geológico para que a natureza possa se restabelecer. Ao devastar uma imensa floresta em apenas alguns dias, o agressor não pensa no que ocorrerá com aquele ecossistema. A floresta, para aqueles empresários, é apenas um meio de alcançarem um lucro. É necessário dar tempo e chance para a natureza se recuperar. Reflorestando aquela área, eles estarão não só garantindo a manutenção daquele ecossistema e, consequentemente, contribuindo para o equilíbrio do nosso planeta. No modo de produção atual, o capitalismo, a relação entre o homem e a natureza vai de mal a pior. Será que o homem está destinado a cavar seu próprio túmulo? Podemos ver em noticiários tempestades de areia, falta de água. Isso são sinais visíveis do desmatamento. Mas será que é possível? As consequências de nossas ações sobre a natureza são cada vez mais reais. Cabe a nós fazermos o melhor que pudermos para reverter o quadro atual, construindo as bases de uma sociedade mais solidária e de uma relação com a natureza mais sustentável.
Não devemos enxergar a natureza simplesmente como um conjunto de belas paisagens, animais, plantas e elementos naturais. Ela é a extensão de nosso próprio ser e nós somos a extensão dela. A árvore, quando está sendo cortada, observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira. Será que nós não estamos sendo o cabo deste machado? Onde, no final, nós mesmos seremos prejudicados pelos nossos próprios atos. Com esta reflexão, gostaria de salientar a importância da proteção das áreas verdes em nossa região, principalmente os morros em torno do São Marcos. Como vereador mirim, quero contar com a ajuda dos nobres vereadores para juntos defendermos aquela que só nos faz o bem e que neste momento sofre dores das ações desenfreadas do homem. Posso contar com os senhores? Meu muito obrigado. Obrigado, Igor. Agora inscrito Giancarlo Peixa. Parente? Parente do vereador Maurício? Giancarlo Peixa, por gentileza. A mesma. Fica à vontade. Pescada, né, Maurício? Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento todos vocês na pessoa do presidente Maurício Peixe. Acredito que tudo que foi falado aqui simboliza não só os que estão aqui, mas como vocês viram no vídeo ali, a todos os vereadores que vocês representam a gente, todos os moradores do bairro São Marcos. A gente sabe que a nossa área está parada no executivo, inclusive tivemos 3 reuniões, se eu não me engano, lá no executivo, na época da gestão anterior. Sabemos que existe, como foi citado aqui na apresentação pelo relator, desejo de alguns moradores da região focada mais para o bairro Vila Nova, da Estrada Arataca. Respeitamos a opinião também deles, mas sabemos também da importância que é preservar as nossas matas, né? A gente estava discutindo, eu sou professor, né, sobre o novo ensino médio, e uma das disciplinas que vão estar nessa nova grade curricular ali tem referência à questão ambiental. E eu, conversando com os alunos, e eles espontaneamente me perguntando: professor, o que vai ser do nosso mundo? O que vai ser da nossa região aqui? Né? E eu perguntei para eles: mas vocês vejam que a nossa região ela é verde, vocês precisam também desse ar, mas vocês precisam de emprego, vocês precisam de outras coisas. E eles me responderam: professor, a gente tem já local para emprego. Aqui no bairro São Marcos, né, alguns que estão aqui, que até falaram, são empresários. Têm suas empresas. Né? Muitos dizem: o bairro São Marcos ele é um bairro isolado, mas estão enganados. Né? Hoje a gente tem panificadora, hoje a gente tem uma empresa que faz bordado, hoje a gente tem uma empresa que atua em outras áreas, aí eu não sei dizer todas as áreas, mas a gente tem empresas perto de casa, e tem pessoas que moram ali, que trabalham nessas empresas. Né? Mas também a gente precisa, e essas pessoas estão aqui, respeitar a questão ambiental. Né? Como é que eu vou chegar para um aluno meu e vou dizer para ele que eu fui responsável, como foi falado aqui agora, por desmatar uma área que vai dar subsídio para a água que vai gerar o desenvolvimento da região sul? Inclusive eu passei para o senhor, vereador Tonesi, um e-mail falando a respeito disso, que o Rio Piraí, 35% da água do Rio Piraí, que abastece Joinville, 35% da cidade, perdão, vem dessas nossas matas aqui do bairro São Marcos. Como eu li que o senhor falou da preocupação da mata ciliar do Costa e Silva, aqui nós também temos preocupação com isso, né? Então, assim, num resumo, o que eu acho que eu gostaria de contar com vocês também, né? Alguns são da base também, do governo, para que o prefeito dê abertura para a gente poder discutir isso. Sabe, a área nossa, porque é um clamor que vocês viram no vídeo, é um clamor que vem dos moradores, dos jovens, vocês viram o jovem aqui na escola. Eu acho que
não só no plano diretor, que ele é responsável por manter o zoneamento ou para outras coisas, mas a missão de vocês aqui, é um pedido meu como morador, é que vocês façam essa ligação com o prefeito Adriano e que a gente possa ser ouvido, respeitando aquela parte que deseja que seja feito lá, mas a maioria do bairro São Marcos no seu morro, porque eu fui no Condema com algumas pessoas aqui, foi aprovado no Condema, fomos na Câmara de Vereadores na gestão anterior ainda, foi aprovado na Câmara de Vereadores. Às vezes eu incomodo, eu mando aí mensagem para o Maurício, porque os moradores me pedem, Jean, como vai ficar a questão da área, Jean? Você nos prometeu uma resposta, como vai ficar isso? E eu não tenho o que falar, eu vou mentir? Não vou mentir, está parado lá na prefeitura. Então, eu gostaria que vocês, além do plano diretor, manter essa zona de amortecimento, toda essa proteção que nós queremos, essa mata, conversasse com o prefeito, que eu sei que ele é uma pessoa acessível, e dessem esse passo à frente para a nossa área. E também aquela desmistificação, de que a área não se pode fazer nada, como pessoas de outro bairro vieram nas consultas públicas e falaram que não pode fazer nada. Não é assim, vocês sabem. Não fosse assim, o Boa Vista estaria aí, Iririú, Então, eu acho, da minha parte, é isso. Aqui eu trouxe uma imagem aqui, do corredor ecológico, que é o corredor que vai aguentar o desenvolvimento da Zona Sul, gente. Será que a gente vai ter um desenvolvimento bom lá? Daqui a pouco vai acabar a água, a crise hídrica está aí. Isso não é uma questão de X ou Y, mas é uma questão que vem de anos se arrastando. Eu tive estudando aquela questão ali dessa poeira que aconteceu em São Paulo, em 1930, nos Estados Unidos, aconteceu coisa semelhante. E o que aconteceu para eles resolverem a equação daquele problema? Eles acabaram tendo que reflorestar áreas que estavam devastadas para criar nascentes de novo, para que aquilo ali pudesse acabar, porque estava acontecendo um ciclo de 2 e 3 meses, fumaça daquela lá de areia, tempestade de areia. Será que nós queremos isso para Joinville? Eu creio, vereador, que a gente não está aqui contra o desenvolvimento, a gente não está aqui contra a empresa, porque senão a gente não teria empresa no bairro São Marcos, a gente não teria panificadora no bairro São Marcos, a gente não teria uma escola no bairro São Marcos. Eu acho que a gente está aqui para pedir um pouco de que vocês respeitem a gente e ouçam a gente. Eu vou dizer para vocês, eu estou um pouco cansado de estar quase 8, 9 anos indo em reuniões. Eu tive nessa reunião, o senhor falou que passou ali do município, ali do executivo, a reunião sobre o plano diretor. Eu tive aqui com mais algumas 2, 3, 4, 5 pessoas. Fomos lá, falamos a respeito, fomos ouvidos, foi feita uma promessa para a gente, na época lá do executivo municipal, mas nada aconteceu. Então eu gostaria de pedir para vocês hoje, sinceramente, além disso, de manter esse respeito que a gente quer, reafirmar essa posição, também que os senhores pudessem dar esse apoio para que a gente, junto com o executivo, pudesse traçar essa área que é do bairro São Marcos. Nós não estamos falando em ir para outras áreas que não desejam isso. Nós queremos o bairro São Marcos, o respeito a isso. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Jean. Guilherme Evaristo. Olá, boa noite a todos. A fala do Jean e depois tudo que já foi mostrado aqui, eu acho que ficou bem claro, qual é a maior preocupação demonstrada nessa audiência pública. Gostaria de parabenizar o vereador Mirim, que deu aqui um show, mostrou mesmo, e a gente precisa que tenha muito mais jovens vindo para essa causa. Eu sou professor de biologia aqui no Alpaídes. Nós estamos conversando sobre a questão climática, sobre o último relatório do IPCC, e todo o desenho que vem se mostrando para as consequências da crise climática e de todo esse processo de destruição ambiental que a gente está vivendo. E as perspectivas são péssimas. E eu olho para os meus alunos e vejo a preocupação deles. E eu me sinto frustrado e um pouco envergonhado, porque nós falhamos muito, nós estamos entregando um mundo muito pior para eles do que quando nós recebemos. Então, eu acho que Joinville
Esse é um momento importante para a gente discutir isso. Que tipo de desenvolvimento a gente quer? Tá? É preciso entender qual é o conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele não é apenas uma palavra num texto, né? Ou então uma fala na boca de algum, né, representante público. Ela tem que ser proposta, tem que ter um projeto mesmo de desenvolvimento sustentável. A gente tem que ter para a nossa cidade. Com essas perspectivas que a gente está vendo para o futuro, para a região central do Brasil, que vai sofrer temperaturas que vão passar, a questão de as pessoas não vão conseguir sobreviver em situações como aquela, como aconteceu no Canadá nesse verão, né, de 60 graus de calor. Vamos ter vários problemas, refugiados climáticos, a gente vai ter situações de uma economia fragilizada. Joinville tem que se preparar para uma situação dessa. Investir na qualidade de vida das pessoas é investir no nosso patrimônio ambiental. Né? Então, a área que eu vim aqui, eu tive a honra de participar do início dela, como na parte de fauna, eu fiz um levantamento prévio para a gente poder embasar essa proposta inicial. Eu acho que a gente tem que buscar esse caminho, fortalecer as nossas áreas verdes, propor novas, recuperar áreas. Não adianta a gente ficar com áreas verdes isoladas na cidade, sem nenhuma conexão entre elas, fazendo com que a biodiversidade aos poucos seja se extinguindo, porque não existe fluxo genético entre essas áreas. E é por isso que a gente propõe também a ideia de corredores ecológicos, coisa que já foi proposta no passado. Infelizmente, a gente teve uma mentalidade que a gente parece que é incompatível um desenvolvimento, né, e a proteção do meio ambiente. Né? Gostaria até de enfatizar, não é uma visão tacanha a gente querer que a nossa cidade se preocupe com a questão ambiental. É uma questão de responsabilidade. Porque o lucro de alguns hoje, né, vai resultar em prejuízo para muitos. As pessoas nos bairros vão sofrer isso, com as enchentes, né, com todos os problemas ambientais que isso pode trazer, com a poluição. Né? Então, a questão ambiental é uma preocupação, principalmente para quem ainda está na ponta aqui. Né? Pode não ser uma preocupação tão grande para quem está lucrando nesse processo, mas a gente tem esse problema no nosso país. A gente privatiza esses lucros que pode gerar na especulação imobiliária, né, no desenvolvimento de uma cidade. Eu acho estranho a gente comparar o tamanho de Joinville, o desenvolvimento que ela tem, com cidades satélites que estão começando o desenvolvimento agora. Não tem como comparar esse desenvolvimento. E também a que custo eles estão tendo esse desenvolvimento. A gente quer também assumir esses custos, né? Passar por cima das leis, ao arrepio da lei, a gente liberar qualquer tipo de empreendimento só porque a gente não quer perder as empresas. A gente tem que ter responsabilidade nisso. Tá? Isso vai cair no colo, né, principalmente dos bairros periféricos, esses lugares aí que vão sofrer com as consequências desse desenvolvimento que não é pensado. Tá? A cidade precisa ser planejada, e esses vazios urbanos que a gente fala, para que ela não se expanda cada vez mais. Isso tem um custo ambiental e tem um custo também para manter essa estrutura. É dinheiro nosso que depois que vai ter que colocar uma linha de ônibus que vai até lá no fim do mundo, né, um posto de saúde lá não sei aonde. Então, a gente pensar numa cidade mais eficiente. Tá? Então, essa é a mensagem que eu quero dizer. Se a gente não pensar agora numa cidade realmente sustentável, que fortaleça suas áreas verdes, que planeje ela pensando nessa questão ambiental, de biodiversidade, de proteção dela, a gente apenas vai ter, mais uma vez, só no discurso e nada acontece. A gente está vendo aí se esvaindo, as nossas áreas estão sendo suprimidas, porque a gente sabe como funciona, como o próprio vídeo mostrou, do padre falando ali. Infelizmente, a gente vive numa situação onde quem tem dinheiro consegue o que quer. Né? E por mais que o discurso fale uma coisa, a gente está vendo a nossa cidade caminhar para um outro lado. Né? Eu sou de Joinville, sou nascido aqui, minha família também é daqui, e eu não acho que seja tacanha eu querer que a minha cidade seja planejada de forma sustentável, que ela mantenha as suas áreas verdes, que recupere áreas. A ideia de ter APP urbana, uma área de proteção, uma área de preservação de margem de rio,
muitas vezes está sendo tratado como área consolidada, enquanto ainda existe vegetação no lugar, né? A gente não pode pensar desse jeito. Como é que a gente vai formar os corredores ecológicos dentro das unidades de conservação urbana que a gente tem, se a gente quer passar por cima dessas APPs? Né? Eu até entendo que existem realmente situações onde o rio, a gente nem sabe que existe o rio mais, que ele está canalizado, mas a gente também está indo para um caminho onde né, de 8 a 80. Eu conheço áreas que estão colocadas como área de APP consolidada, que não são consolidadas, que a gente tinha previsto um corredor ecológico. Professor, conclua, por gentileza. É isso, é só isso. Tá bom, muito obrigado. Senhor Claudemir. Boa noite a todos. Meu nome é Claudemir, eu moro em Joinville há 28 anos e moro há 20 anos aqui no bairro São Marcos. E assim, acho que já foi dito muita coisa, né? Assim, eu quero fazer um registro que eu fiquei muito triste quando eu entrei aqui e eu vi a quantidade de pessoas que tem aqui na reunião, né? Porque é uma região que abrange o que é em torno de 30 mil habitantes, né? Então, se a gente gerar um indicador aqui de credibilidade, por exemplo, da Câmara de Vereadores, ou de analfabetismo político, é muito grande, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho que vale uma reflexão aí para a Câmara de Vereadores, que aqui deveria ter muito mais gente. Não sei se faltou mobilização, faltou propaganda, faltou comunicação, mas isso porque assim, eu estou sentindo falta também dos moradores do Nova Brasília e do Morro do Meio. Até agora só o pessoal do São Marcos, né, que se pronunciou. Então assim, eu anotei alguns itens aqui e nenhum dos itens que eu anotei aqui, que também vale como reflexão para a Câmara de Vereadores, é o fortalecimento das associações de moradores. O que a gente viu aqui é fruto de um bairro organizado e de uma associação de moradores fortalecida e mobilizada. A gente já vem com uma briga aí da área, não é de 2013. 2013 foi só aquela consulta pública, onde ela foi aprovada, e entristece, né? Porque de 2013 para cá, o que aconteceu que a área não foi aprovada? O que não aconteceu? Né? É uma situação já assim bastante clara de que é necessário, né? É o crescimento sustentável, né? Enfim, mas eu também quero fortalecer, já que os moradores do Nova Brasília, do Morro Meio, não assim, eu senti a falta deles, também eu quero também falar em nome deles, né, que eles precisam também de um olhar, né? É uma região bastante precária, uma região, entre aspas, esquecida pelo poder público, principalmente o Morro do Meio, Jativoca. Na Minas Gerais, por exemplo, é necessária uma revitalização, e aqui eu quero fazer um registro aqui aos nossos colegas ciclistas, com ciclovia. A ciclovia tem que ser requisito básico para revitalizar no asfalto, né? Eu fui no Boa Vista lá, eu fiquei assim chocado que você revitalizou uma avenida e tirou a ciclovia. Você não pode liberar uma avenida sem a ciclovia, porque é uma questão de segurança, enfim, já é um assunto bastante debatido, tá? Mas eu anotei alguns assuntos aqui mais práticos para assim de reivindicação mesmo, né? Segurança do trevo da Alto Cardef. Ali hoje teve mais um acidente, né?
Então, assim, se você fizer uma pesquisa no bairro São Marcos, acho que 80% já sofreu acidente naquele trevo, né? O seu Gustavo, ele apresentou uma solução que me parece moderna e cara, mas com soluções simples a gente pode pelo menos evitar a quantidade de acidentes que tem ali. É uma situação muito crítica. O asfalto na Rua Arataca também, eu acho que, né, ali seria a questão da ciclovia, já prevê nesse asfalto, eu acho que deve ser um pré-requisito também no projeto para ter na ciclovia, né? Eu trabalho na Caixa, eu sei que muitos projetos eles só são aprovados com esses pré-requisitos de urbanismo, enfim, né, de segurança. Enfim, assim, e o assunto que já foi amplamente debatido aqui é a questão da nossa área, né? Isso aí é uma briga antiga, né? A gente já se mobilizou, acho que não preciso mais reforçar o assunto, né? Da importância não só para o bairro São Marcos, mas para a cidade de Joinville, né? Para os moradores, a importância do verde para as chuvas, né, para o nosso ar. Então, a gente chovendo molhado, digamos assim, né? Então, assim, acho que o tempo é curto, teria muito mais coisa para falar, mas, enfim, acho que vale uma reflexão aí, né, sobre a questão desse índice aí de prestígio dos políticos. A gente sabe que a gente precisa evoluir muito nessa questão aí, né? Ok? Muito bem, obrigado, senhor Claudemir, para deixar registrado, né, que, primeiro, a audiência pública está sendo gravada e todas as sugestões ditas aqui serão analisadas aí pelo vereador William, que é o relator, e também pela sua equipe. Okay. E também para deixar relatado, viu, senhor Claudemir, que as audiências públicas do plano diretor elas estão sendo amplamente divulgadas. Eu, como presidente da comissão, tenho ido em rádios, o vereador William Tonese tem ido não só em rádios, mas em TV também, em programas de TV, divulgando. A Câmara de Vereadores tem divulgado de forma maciça, principalmente nas suas redes sociais, as audiências públicas. Então, assim, só que essa comissão também não pode buscar as pessoas em casa, né? As pessoas também têm que ter o interesse de participar, de vir debater, até porque é principalmente interesse das pessoas estarem aqui trazendo as sugestões, né? Então, assim, com toda certeza não é por falta de conhecimento, não, tá bom? A gente sabe que tem diversos fatores envolvidos aí, né? Só para colaborar, a gente já recebeu mais de 50 colaborações, né, via e-mail. Então, por mais que as pessoas não talvez presencialmente aqui não estejam dando a sua opinião, muitas pessoas têm dado a sua opinião, né, pelo e-mail do plano diretor. Então isso tem sido divulgado não só por mim, mas também pelos outros vereadores, né, dessa participação da comunidade. Então eles estão usando essa ferramenta, né, da comunicação via e-mail, da comunicação institucional para a Câmara de Vereadores. Então sim, a participação, né, apesar da gente achar que pelo público não esteja sendo efetiva, não, na prática ela está acontecendo com bastante afinco através da participação, né, pelo e-mail da Câmara de Vereadores. Assim, a gente percebe que é histórico, até porque a gente já participou de diversas audiências, né, e a gente sabe que se a comunidade ela não se mobilizar, não tem... Não tem representação. Ali o bairro é um bairro pequeno, a gente consegue isso, a gente mobiliza, a gente tem uma boa representatividade. Tá bom, obrigado, senhor Claudemir. Muito bem, vou passar agora a palavra aos vereadores. O primeiro, o vereador Maurício Peixer, presidente da Câmara, até para o vereador Maurício pode trazer mais informações, inclusive, sobre aquela situação que foi apresentada no vídeo, já que ele estava presidindo aquela consulta pública a qual foi apresentado. E desde já eu quero agradecer aqui ao presidente Maurício, que permitiu e autorizou também, através da mesa diretora, que nós pudéssemos fazer as audiências públicas nos bairros, né? Porque havia lá uma sugestão de fazer as audiências públicas de forma virtual. A gente sabe que a grande maioria das pessoas hoje ainda tem dificuldade de participar de videoconferências, fazer reuniões online. Nós solicitamos e o vereador Maurício, presidente, autorizou que a gente pudesse levar também para os bairros. Fica à vontade, vereador. Obrigado, boa noite a todos vocês. Que bom estar aqui reunidos. Quero saudar o vereador Diego, presidente da Comissão de Urbanismo, e falar
do maravilhoso trabalho, excelente trabalho do Diego à frente dessa comissão, como também o vereador William, como relator, prestando atenção, explicando, sendo atencioso com todos aqueles que procuram. Parabéns pela condição, também o nosso vereador Brandel, a vereadora Tânia, que é a nossa vice-presidente, né? Também o vereador Érico, o líder do governo, e o vereador Neto. Quero saudar o Tibério, em nome de toda a comunidade da Santa Clara. Hoje é um dia muito especial, é dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais, né? Mas também grande parceiro de Santa Clara, da Clara de Assis. Então comemoramos hoje. Bom, gente, por isso que é importante, vereadores, chamar a atenção por tudo que nós falamos hoje aqui. Fica tudo gravado e essa turma aqui não perdoa. Eles buscam lá de trás tudo aquilo que a gente falou para botar aqui. Felizmente, né? E a minha posição não mudou. Ela continua a mesma pensamento que eu tinha lá de 2012, 2013, né? Para cá. Nós precisamos de áreas em Joinville de preservação, de cuidados, que a própria população possa querer e lutar por ela. O São Marcos, eu acompanho há muito tempo essa luta, né? O senhor Gustavo, o Gians aí, Claudemir, sabe de quanto tempo nós fizemos essa luta em favor do São Marcos, da preservação. Tanto assim, vereador Diego, que nós garantimos na Câmara, na lote, os 9 metros, o máximo altura, gabarito, no bairro São Marcos. Porque eles querem bairro residencial, de preservação. E quando é a grande maioria da população do bairro, nós temos que respeitar. E nós fizemos isso na lote. Até tivemos algumas desavenças pequenas, resolvidas, né, senhor Gustavo, porque era com a comunheira, sem comunheira. Resultado, 9 metros e acabou. Pedido da comunidade. Isso não se altera. E lutamos também pela área. Por que a área? Unidade de conservação. Porque daí não se muda por através de uma lei, de uma lote, o que pode e o que não pode ser feito. Porque daí tem sim um conselho que é formado pela comunidade, pelo público, para poder definir e estabelecer as ações e aquilo que possa ser feito. Que não dá para uma hora para outra vir, eu quero construir isso aqui no bairro São Marcos. É 9 metros, mas tem isso, é por isso, aquilo. Não pode. Daí passa no conselho a unidade de conservação, tanto também que a gente lutou pelo corredor ecológico. Inclusive, o bairro Atiradores, nós temos que incluir a base de preservação do morro ali do Atiradores. Ali tem água, ali é bom, está ali o Parque das Cidades agora, tão bonito que está ali. Então nós temos que continuar essa luta, eu continuo com vocês, luto com vocês. Agora, Jean, nós tivemos com o prefeito assim anterior várias vezes lá. Foi prometido que iria para a Câmara de Vereadores o projeto da área. Não foi, nós esperamos e não foi. Então estamos lutando sim, está lá. Agora o prefeito anterior prometeu. Esse não vi prometer em nenhum momento. Por isso que tem que procurar, tem que conversar, ver qual é o pensamento. Mas uma coisa é certa, a lote garantiu 9 metros e residencial unifamiliar para o bairro São Marcos. Isso aqui que eu estou falando, posso vir daqui a 10, 12 anos na frente, falar a mesma coisa, porque este é o nosso pensamento e a nossa luta. Então vamos continuar firmes nisso. Quanto eu escutei mais algumas situações, Arataca, nós estamos lutando, porque a própria Arataca, fizemos audiência pública lá, inclusive com a questão da área, toda a população foi contra, não querem lá, eles querem sim que faça uma unidade que passe para uma expansão urbana, que pode permanecer rural ou transformar ela em urbana. É a vontade da grande maioria da Arataca, nós temos que entender e atender eles, e isso está sendo feito também, porque é um desejo deles, da população em geral. E a outra... Como? Não, mas é daquela... Vocês sabem do que eu estou falando, que não é a parte de São Marcos. Não é a parte de São Marcos. Quem acompanhou sabe disso, que é a parte lá que vai para Vila Nova. Que é lá da Vila Fagundes para frente, né? Na frente é até a Vila Nova. Não é a parte do São Marcos, nós já conversamos sobre isso, eu não vou voltar aqui a explicar, porque tudo isso já foi bem explicado. A gente sabe qual é a parte do São Marcos e qual é a parte lá da Vila Nova, é a parte da Vila Nova.
Quanto às outras questões, rapidamente, Diego, antes que tu me dê o cartão vermelho aí, só para explicar, a questão do Jativoca, nós já conversamos bastante. Aqui o projeto todo que está sendo elaborado, está sendo feito, né, pela prefeitura, vai ter várias mudanças, sim. Vamos ter, com o tempo, algumas mudanças substanciais nessas áreas, mas principalmente na área de expansão sul, que é feita a partir aqui da Chevrolet para frente, né, ali principalmente do posto Bonesse, agora é outro nome, né? Mas o posto Bonesse, vocês todos conhecem, Estrada Paraty para frente, né? Lá a área da Universidade Federal, tem que deixar a preservação ambiental, mas lá vai ser industrial. Tem muitas áreas lá que vai se transformar, ligando com o Guaramirim, passando o Rio Piraí, né, vai se transformar numa grande área industrial para poder fazer aquilo que foi feito diferente na época do plano diretor vereador em 1973, que estabeleceu a área industrial na Zona Norte, moradores na Zona Sul. E hoje a população demora 2 horas aí, perde 2 horas e meia para atravessar a cidade e o trânsito todo engarrafado. Então temos que ter área assim industrial na Zona Sul, está prevista a área de expansão sul e também lá o Paranaguamirim para a construção de empresas. E essa área aqui que liga Guaramirim e liga Joinville através do Rio Piraí, já tem um projeto aí em andamento com o Guaramirim para fazer uma grande área industrial. Inclusive estivemos lá, vereador Érico, em Brasília, eu estive com o senhor e o prefeito Adriano, na Secretaria de Infraestrutura, que é o Tarcísio, que é o ministro, conversando com ele sobre a transposição do trilho do trem. Vai sair, inclusive, ele mandou para a Câmara Federal uma medida provisória para poder transformar isso, mudar, vai ter a transposição. E aí vem nosso trabalho para ver o que vai ser feito com a linha atual de trem que passa aqui, né, Então vai ser encurtado em 15 quilômetros, mais ou menos, o caminho de Guaramirim a São Francisco, né? E vai ter, sim, daí vamos discutir a forma, o modal, vai atravessar dentro dessa grande área industrial. Inclusive pedimos lá que fosse transporte de passageiros, né? O transporte de passageiros, esse trilho que vai ficar aqui. E também nós tratamos lá na mesma reunião a questão da BR-101 que vocês colocaram. Está lá, já está para ser assinado um grande projeto que vai ser toda a marginal da BR-101, que vai ser pela Artéries feita com viadutos, 3 viadutos novos aqui, que cortam, né? Que vai começar lá no posto Bonesse para frente, vai até quase Piraberaba e vai ser assim muito modificado. O que eles querem, que a Artéries quer, que está lá no contrato, vai ter audiência pública para isso, que vai aumentar no pedágio, lá cobrado em Araquari, 0,08 centavos para poder fazer essas modificações. Daí a população vai dizer se quer ou não quer, porque no contrato original, quando foi feito, ficou fora Joinville do contrato da BR-101. Essas coisas que acontecem, que passa, que depois a gente conhece. Então, são algumas informações que a gente está acompanhando, a Câmara está acompanhando. E para terminar, vereador Diego, vocês podem ter certeza, eu estou lá já há algum tempo na Câmara, esta Câmara de Vereadores está diferente. De todas, né, a Mirna conhece, participa de todas as reuniões, né, Mirna? Nós estamos realmente ouvindo a comunidade, debatendo com a comunidade, temos a independência, não estamos subordinados ao governo, mas estamos alinhados nas propostas boas, projetos bons para a nossa cidade. Eu nunca vi uma Câmara como essa trabalhar tanto como está sendo trabalhado de manhã à noite, todos os dias, escutando a população, debatendo. É lógico que nem todo mundo vai concordar com tudo. Tem pessoas que são contra, a favor, mas nós temos que debater e escutar a comunidade. Tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos, Deus abençoe. Obrigado, vereador Maurício. Vereadora Tânia. Boa noite a todos, a todas. Saúdo a mesa, a comissão.
Não vou me alongar muito, porque também não vou repetir muitas coisas. Mas o professor Guilherme, eu quero dizer que eu também sou joinvilense e eu não quero, além de todos os moradores, uma Joinville de concreto. A gente quer ver uma Joinville arborizada, planejada, com empresas sim, mas não podemos esquecer do nosso meio ambiente. E uma coisa que eu luto, e sempre estarei lutando, até sou chata, Igor, nosso vereador Mirim, é em relação ao meio ambiente. Fauna, flora, nós temos sempre que cuidar. E uma luta que nós tivemos ano passado foi em relação à cota 40, continuamos na luta, o plano diretor vamos ficar analisando, avaliando para que os nossos morros na área urbana não podem ser destruídos. A água, nós não podemos perder. Os nossos, o São Marcos, quantos animais silvestres, quantos pássaros em extinção vocês têm naquela área verde de vocês. E a gente não pode deixar isso sumir. O vereador William mostrou aqui no planejamento da cidade, aqui na cidade, a cota 40 áreas de preservação são muito poucas. E essas poucas nós temos sim que lutar unidos em relação, e não é só no São Marcos, Boa Vista, com o Morro do Boa Vista, que muitas vezes as pessoas levam muito pelo dinheiro e esquecem que a preservação não tem preço. A preservação nós precisamos, porque lá na frente nós vamos pagar um preço. Em alguns lugares já estamos pagando. Então, isso eu quero dizer para vocês que nós vamos lutar sim, vamos firme. A área, eu conheço o trabalho de vocês, a gente acompanhou na legislatura passada, lutamos juntos e vamos continuar, Leandro, porque a gente sabe da importância e sabe do São Marcos, também ali do Glória, de uma área que já recebemos até denúncia que o pessoal está devastando uma área de cota 40, que tem várias área hídrica ali e que não pode ser desmatada. Então, vocês contem comigo também nessa preservação, que estaremos juntos lutando. Obrigada. Obrigado, vereadora Tânia. Vereador Érico. Fica à vontade, pode ser daqui, vereador. Como achar melhor. Bem, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Cada audiência é uma surpresa. Como Joinville tem regiões diferentes. É impressionante o que eu escutei hoje aqui. Eu acho que agregou muito a todos nós. Tá, e parabéns. Parabéns por vocês virem numa segunda-feira de chuva, estarem aqui se dedicando para a região de vocês. Eu não esperava escutar o que eu escutei hoje aqui. E para mim isso é muito grandioso e valoroso para as decisões que a gente vai ter dentro da Câmara de Vereadores. Então é isso que eu posso dizer para vocês. Só parabéns pela comunidade se envolver e se dedicar, sim, pelo seu lar, pela sua região, pela sua cidade. Tá? Muito obrigado. Bem, obrigado, vereador Érico. Gostaria de repassar aqui algumas informações importantes, né, gente? Que nós teremos ainda mais uma audiência pública nos bairros, que vai ser no próximo dia 7, que é quinta, né? Quinta-feira agora, né? Quinta-feira, às 19 horas, vai ser na região da Subprefeitura Sul, vai ser na Paróquia Divino Espírito Santo do Petrópolis, na Rua dos Carajás, número 200. Essa é a última audiência pública. Nós teremos uma última audiência pública, essa é a última nos bairros. Aí nós teremos uma última audiência pública, que daí será para encerrar a fase de consultas à comunidade, que será no dia 25 de outubro, no plenário da Câmara. Então, até essa data, até o final do mês de outubro, nós gostaríamos de pedir pessoas, munícipes, de uma forma física, ou então entidades representadas, que queiram ainda contribuir. Não precisa ser necessariamente, como o vereador William falou, através de audiência pública, participando da audiência pública, mas pode protocolar através do e-mail, que foi criado exclusivamente para isso, planodiretor@cvj.sc.gov.br, direto na Comissão de Urbanismo. Nós temos a nossa reunião ordinária da Comissão de Urbanismo toda terça-feira, às
às 15 horas no plenário da Câmara, então vocês podem participar. Então, foi registrado, o vereador William estava aqui atento, foi gravado, e quem quiser ainda se manifestar, ainda tem um período. E antes de ser colocado para aprovação na Câmara, ainda será marcada uma apresentação de como que ficou o plano diretor, ou se houve, se não houve mudanças, em quais regiões que houve. Então isso ainda será apresentado numa terceira fase desse projeto, tá bom, gente? Mais alguém gostaria de se manifestar? Algum dos presentes ainda gostaria? Deixar registrado a sua manifestação? Não? Então nós queremos agradecer a presença de todos. O vereador William vai fazer as suas considerações finais aqui do que ele ouviu, ele no papel de relator. Nós temos, depois do vereador William, aí o nome do senhor? Sim. Tá bom. Jean, o vereador Érico é o líder do governo na Câmara, estava aqui conversando com ele em off, ele vai conversar com você depois, provavelmente ele vai conseguir uma agenda com o prefeito, com alguns membros da comissão, para tratar desse assunto com o prefeito Adriano, e o vereador Érico fica encarregado aí dessa missão. Vereador William? Eu quero novamente agradecer a presença de todos aqui nessa audiência pública, reforçar o importantíssimo papel, né, da exposição, né, dos anseios da comunidade em relação às audiências públicas. Né, nós já tivemos 6 audiências públicas em diversos bairros da cidade, com cada comunidade, né, expondo as suas dificuldades, expondo aonde dói. Em várias comunidades onde nós estivemos, né, que vivem problemas com afastamento, né, de rios, córregos e valas, né, de forma diferente daqui, por exemplo. Né, pessoal da comunidade do bairro Bom Retiro, né, onde no centro da rua Tenente Antônio João, passa lá um rio tubulado e a pessoa não consegue nem abrir um comércio na frente da rua Tenente Antônio João. Né, por quê? Porque é considerado uma área de preservação permanente. Então, a gente vê, por exemplo, né, dificuldades que acontecem em comunidades diferentes, por exemplo, né, da comunidade, né, e aqui a gente representa não só o bairro São Marcos, né, essa audiência pública, né, bairro São Marcos, Nova Brasília, Morro do Meio. Então são 3 comunidades diferentes e a gente vê os anseios da comunidade também sendo feito de forma diferente. Né, como foi muito bem exposto aqui, né, um anseio da comunidade do bairro São Marcos, da questão da preservação, né, que pode ser muito bem colocado no plano diretor, né, até como um setor especial, né, né, de um zoneamento até diferente, por exemplo, de zoneamentos de outros bairros da cidade que são mais permissivos. Né? Talvez, né, se esse é o intuito, e aí a gente vai depois aprimorar isso também com a comunidade, né, de um setor especial no bairro São Marcos, né, de preservação. Né? Talvez até obrigando os próprios moradores, né, a reflorestarem parte do seu imóvel também. Né, se esse é o anseio da comunidade. Então é assim que a gente tem que avaliar. Né, a comunidade faz as solicitações, os vereadores pensam, né, naquele anseio que tem a comunidade, e aí a gente traduz isso para a letra da lei. Né, esse é o grande papel das audiências públicas, e aí fica novamente a participação, né, da comunidade no plano diretor. Né, o professor Ricardo Felício coloca muito bem nessa questão, né, do meio ambiente, na questão das mudanças climáticas. Né. Há um estudo aí que mostra, que aponta talvez que o mar subiu, né, 10 centímetros nos últimos 100 anos, né, com a margem de erro de 10 centímetros. Então, se a gente fazer essa alteração no bairro São Marcos vai provocar essa alteração, essa mudança, quem sabe? Né, então, fica também esse entendimento, né, da gente pensar em criar esse setor especial. Então, eu quero aqui, né, agradecer novamente a participação de todos na audiência pública, reforçar a participação, né, via e-mail, ela não fica restrita até o final do mês, a gente vai estar fazendo essas avaliações, vai estar fazendo esse planejamento. Também o pessoal do bairro
Nova Brasília também, que participe também, né, indique para as pessoas que não estiveram aqui nessa audiência pública, apontar, né, como o vereador Maurício falou, da questão, por exemplo, de se tirar, né, o que será feito, né, após o desvio ferroviário. Né? A gente sabe que aqui, o bairro Morro do Meio, o bairro Nova Brasília, vive um caos na questão do trânsito. Né? Muitos moradores reclamam da rua Minas Gerais, que ela deveria ser duplicada, que não tem espaço de calçada na rua Minas Gerais, né? Onde a pessoa tem que caminhar na rua porque não tem calçada. Né? Imagine se não tem calçada, vai ter ciclovia de que jeito? Então, problemas esses que são relatados, né, em inúmeras visitas que os vereadores fazem aqui na comunidade, tá bom? Então, agradeço novamente a participação de todos. Obrigado, vereador William. Fica aqui o nosso agradecimento também a todos os presentes, a nossa equipe técnica, e vamos fazer o encerramento, então, dessa reunião, agradecendo. Sim, já agradeci no início, né, mas quero reforçar aqui a comunidade de Santa Clara, aqui, né, os nossos agradecimentos, a diretora Cristiane, o Tibério, o padre Jorjão, né, conforme nós já fizemos aí no início aqui dessa audiência, fica o nosso agradecimento por terem aberto aí as portas para mais essa reunião da Câmara de Vereadores. Gente, mais uma vez, obrigado a todos, e não havendo mais nada a tratar, agradecemos aos senhores vereadores, aos técnicos e ao público que nos assiste pela internet, e declaro encerrada a presente audiência pública da Comissão de Urbanismo. Boa noite a todos.